Boa noite, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos, então, ao Nubank Data Science Machine Learning Meetup, essa edição número 64. É isso? Tá aqui o número? Não tá. A edição número 64. Eu sou cientista de dados aqui no Nubank, e hoje eu vou ser a host de vocês aqui nesse evento. Normalmente eu fico aqui só nos bastidores, então se rolar uma falha, a gente me perdoa. É a primeira vez como host. Falando um pouco sobre o Meetup já existe, então, há mais de 6 anos. E é um evento mensal, antigamente ele era feito presencial, né, mas aí com a pandemia ele foi mudado então, para o formato remoto. A parte boa disso é que aí a gente tem uma quantidade limitada, né, praticamente de lugares aqui, então não tem aquela competição louca, né, para conseguir a vaga no Meetup. E aí ele ser um espaço aberto, então, para a comunidade. Então, a gente traz pessoas tanto de dentro do Nubank quanto de fora do Nubank para falar sobre temas que envolvem, então, inteligência artificial, machine learning e data science em geral. Primeiro palestra, o Carlos, ele vai falar sobre acessibilidade e visualização de dados. Aí, com isso, vou passar a palavra para o Carlos. Carlos, sinta-se à vontade para compartilhar a tela e falar um pouquinho sobre você. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Marim. Eu vou falar sobre acessibilidade e visualização de dados. Primeiramente, quero agradecer, né, ao time da Nubank, né, de ciência de dados e machine learning, principalmente a Cíntia, né, que a gente já se conhecia, ela que fez o convite. E aí vou explicar um pouquinho mais sobre algumas práticas e sugestões para fazer uma apresentação de dados, uma representação de dados mais inclusiva e acessível. Começando falando rapidamente, assim, sobre mim, eu fiz um curso, minha ideia original era ser um cientista, então eu fiz um curso chamado Ciências Moleculares na USP. Foi lá que eu conheci a Cíntia, inclusive, eu era veterano dela, para quem perdeu o comecinho da conversa, assim. Só que, no fim, não era uma coisa para mim. E aí eu saí, fui fazer design na USP mesmo, ali na FAO, e foi lá que eu tomei esse contato com pensar no usuário e tudo mais, pensar em coisas acessíveis. E foi quando eu também tive meu primeiro contato com visualização de dados e infografia. Durante esse período também eu fiz um estágio lá dentro na USP, na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e lá eles têm uma preocupação muito grande com acessibilidade também. Eles têm um programa chamado USP Legal, por exemplo, que cuida dessas questões de acessibilidade, tanto no meio digital, quanto também, por exemplo, rampas de acesso e coisas do gênero. E eu acabei até meu TCC foi uma coisa que é voltada um pouco para acessibilidade, que eu pensei, como que eu consigo fazer visualização de dados só usando preto e branco, pensando nessas restrições assim. E aí, desde 2014, eu trabalho como designer de informação no Estadão. Hoje eu sou editor assistente lá, digo hoje porque vou ficar até só o fim do mês. Eu vou trabalhar numa empresa em Singapura agora, num outro jornal chamado The Straits Times, então esse ciclo está se encerrando. Mas chega de falar sobre mim, vamos ao assunto que interessa. Bom, falando em acessibilidade, em necessidades que as pessoas têm, né? Todos nós temos algum tipo de necessidade, variando o grau dela. Por exemplo, pode ser algumas necessidades sensoriais, aquelas ligadas aos sentidos, como visão e audição. Eu, por exemplo, preciso usar óculos. Então, é uma coisa sensorial da visão. Minha namorada, ela tem um tipo raríssimo de daltonismo chamado cromatopsia, que ela só enxerga em escala de cinza. Então, é outro tipo sensorial. Minha avó, velhinha, coitada, está perdendo a audição. Então, são esses tipos de necessidades. Tem as necessidades motoras, como, por exemplo, de locomoção, ou mesmo de manipulação de alguma coisa. No final do ano passado, por exemplo, eu torci meu pé feio, assim, então tive uma grande dificuldade de me locomover. Minha mãe, minha sogra, elas têm a fraqueza nas mãos, então são esses tipos de necessidades. E as cognitivas, que são associadas com entendimento, compreensão e memória, né? Por exemplo, de novo citando minha avó, velhinha, ela já está com dificuldade de lembrar das coisas. Tive caso de Alzheimer na família também. Aqui também entra coisas como dislexia e tal. E aí, antes mesmo de falar acessibilidade em visualização de dados, existem algumas recomendações mais gerais, como, por exemplo, o tamanho da letra. Então, como deixar um texto acessível para as pessoas. Então, conforme as pessoas vão ficando mais velhas,
elas vão perdendo visão também. Taxa de contraste também está um pouco associada a isso. De novo, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, a lente o cristalino, né, que é a lente do olho das pessoas, vão ficando mais amareladas, então vai perdendo um pouco a distinção de contraste, né, entre o texto e o fundo. Tem outras coisas como o tema escuro, né, então, por exemplo, minha namorada tem a cromatopsia e é uma doença associada com fotofobia também, então ela precisa de uma coisa mais escura, assim. Então um tema escuro, até outras versões alternativas são interessantes para isso, né, como uma questão de acessibilidade. Tem o fator quantidade de informação representada ao mesmo tempo, então, como, por exemplo, quebrar essa informação em mais de um parágrafo, por exemplo, ou um gráfico em vários mini gráficos. Então, como distribuir essa informação ao longo da sua apresentação. Também lida algumas coisas como tecnologias assistivas, que vai desde legenda, por exemplo, para um vídeo para uma pessoa surda, até leitores de tela para uma pessoa cega. E também, voltando à questão das necessidades motoras, tem aquelas pessoas que, por exemplo, elas precisam de usar o teclado porque elas não conseguem manipular o mouse, então, ou, por exemplo, tem doença de Parkinson e não consegue, treme, né, mexer o toque ou o mouse assim, ou então elas precisam acionar algum comando por exemplo, com o pé, e aí o teclado funciona não como objeto teclado, mas mais como uma interface, né? E aí, algumas diretrizes mais gerais, a gente pode, algumas referências, né? Apesar do nome web aqui, né? Então, a gente tem as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web e de aplicações acessíveis de internet rica, são recomendações gerais, que são, apesar do nome web, elas são bem generalistas, assim, servem para muitas coisas, como, por exemplo, aplicativos e outras coisas. Então, algumas daquelas recomendações gerais estão inclusas aqui. E aqui eu quero começar com uma pergunta, assim, que eu gostaria que vocês respondessem no chat. Qual vocês acham que é o problema desse gráfico, desse mapa aqui? Então, é um mapa que ele tem uma escala e representa um dado numérico. Então, o que vocês acham que é o problema dele, assim? Vou dar mais ou menos um minuto para vocês responderem, assim. Acho que muita gente respondeu mais ou menos o que seria a resposta aqui. Mas tem essa questão de fato, é um mapa que não tem um título, nada, isso aqui é uma representação qualquer de alguma variável, pode ser, por exemplo, não sei, porcentagem da população vacinada nos estados, ou qual quantidade de votos que um determinado partido ou candidato teve numa eleição. Então, essa preocupação do que se representa não é tão importante agora, mas o mais, de fato, está associado com uma questão da cor. Então, vamos pensar primeiro como funciona a visão, de uma maneira bem simplificada mesmo. Então, a gente aprendeu, né, na escola, por exemplo, nas aulas de biologia, que os nossos olhos têm duas células fotossensíveis. Os bastonetes, que estão associadas à luminância, ou vulgarmente chamado brilho, e os cones, que estão associadas às cores. E os bastonetes são as células mais sensíveis das duas. E elas são associadas, por exemplo, a gente enxergar à noite e tudo mais. Então, quando a gente analisa aquele mapa, tirando a cor, deixando só em escala de cinza, na questão da luminância, então, de fato, o problema é a escala, porque a gente está representando um dado numérico que tem uma certa ordem, é uma escala sequencial, um dado quantitativo sequencial, mas, a hora que a gente vê a escala de cor, ela não tem uma sequência. Então, não é necessariamente, por exemplo, a questão dessas cores não serem acessíveis pensando em daltonismo, tanto que elas são diferenciáveis. A questão é a ordem delas. Então, uma primeira regra, digamos assim, para dados ordenados,
a gente pensa primeiro na luminância. Então, a gente trabalha como se fosse um gradiente de luminância das cores. E aí, a gente pode até adicionar um pouco a cor. Afinal, se a luminância é o elemento principal, a matiz, a cor, é o elemento secundário, que adiciona mais diferenciação nas cores. E quando a gente trabalha até com mais de uma matiz, a gente consegue diferenciar melhor essas cores. Então, melhorando um pouco aquele mapa, né, pensando numa escala sequencial, tanto numérica quanto de luminância, então a gente tem esse tipo de representação. Aqui alguns outros casos. Então, por exemplo, até eu não coloquei eu falei que o problema é a escala de uma maneira meio proposital, assim. É uma escala, tanto a escala cromática, quanto a escala, o que aquele dado representa. Então, por exemplo, aqui a gente tem o mesmo mapa, só que o dado que ele representa é outra coisa. Então, nesse caso, é um dado mais classificatório, um dado qualitativo, classificatório. Então, aqui até independe a ordem da legenda, né? Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente porque um dado é qualitativo, que ele não pode ter uma escala que usa esse gradiente de cores, né? Esse gradiente de luminância. Por exemplo, a gente consegue adicionar uma ordem numa enquete, por exemplo, né? Então, quantas pessoas discordam, quantas pessoas concordam, quantas são indiferentes, e consegue colocar isso numa ordem. Aqui, por exemplo, a gente está usando uma escala do tipo divergente de cor, né? Um gradiente divergente. E também esse tipo de ordem, a gente pode aplicar a hierarquia, né? Então, aqui num tree map, por exemplo, a gente coloca a cor do maior elemento como a mais escura, até clareando. E aqui, por exemplo, num gráfico de linha, que a ordem muda, né? Numa série temporal, por exemplo, que a ordem varia bastante, então a gente não tem necessariamente não ficaria bom a gente usar uma escala sequencial, né, de luminância, então a gente pode usar essa escala mais de classificação, né? Tanto que ela pode até ser meio pareada com esse mapa, sendo resultados de pesquisas eleitorais de determinadas eleições presidenciáveis ou de governador. Então, já que a gente está falando de cor, vamos falar um pouco mais de cor. Então, a gente falou que os bastonetes, né, então a luminância é o fator principal, mas também, ao mesmo tempo, obviamente, a cor é uma coisa que enriquece a nossa apresentação. E aqui explicando bem de maneira sucinta, assim, como funciona, por que algumas vezes a gente confunde cores. Então, isso aqui a gente tem um gráfico que representa a absorção relativa nos cones, né? Então, cone S seria de comprimento curto de onda, de médio comprimento de onda e longo comprimento de onda, que equivale basicamente ao azul, verde e vermelho. E aqui a gente consegue concluir algumas coisas. Primeiro, é sabido que a gente tem mais sensibilidade para os tons de verde. Então, a gente consegue até ver por esse gráfico que ele abrange boa parte do espectro, inclusive tem essa intersecção desses dois tipos de gráficos. Então, isso é uma coisa que a gente consegue ver. E outra coisa que a gente pensa esse é uma referência. Então, imagina assim, cada pessoa tem um grafiquinho desse seu. Alguns têm o vermelho mais para a esquerda, outros mais para a direita, uns mais apertados, uns mais soltos, uns mais largos. Então, aqui a gente vê quais seriam os tipos de daltonismo que existem, por exemplo. Então, conforme a gente vai aproximando a curvinha do vermelho para do verde, a gente tem um tipo chamado protonolamia, que é como se fosse uma tipo de deficiência, né? Uma falha nessa curvinha. Quando a gente não tem a curvinha do vermelho, então a gente tem uma outra doença chamada protanopia. E assim por diante. Então aqui até começa dessas variações que as curvas se confundem até elas não existirem. E no caso mais extremo é a cromatopsia, que quando não se tem nenhuma dessas curvas, né? Não tem nenhum desses tipos de cones. Então, dado esse tipo de representação, a gente consegue influir algumas combinações que devem ser evitadas, né? Então, por exemplo, dizem que não se deve combinar vermelho e verde, então a gente pode até adicionar o laranja nessa tipo de combinação. Também não é ilegal combinar o cinza, o rosa e o azul petróleo ou turquesa, porque todos acabam virando cinza, né? Dependendo do tipo de daltonismo que você observa. Roxo e azul também, e rosa, não são cores legais de combinar, porque elas podem ser confundidas. Mas, apesar de serem evitadas, não quer dizer que isso é uma regra.
Afinal, lembre, a luminância vem antes do fator matiz, do fator cor. Então, apesar de uma combinação parecer conflitante, parecer ruim, como o caso de um vermelho e um verde, se ela tiver uma grande variação de luminância, a gente consegue combinar essas cores. Claro, quanto mais cores a gente combina, mais a gente vai limitando essa variação de luminância e pode ter problemas de acessibilidade. Então, o ideal é, quanto menos cores, melhor. Então, talvez não passar de 5 cores numa representação é o ideal. Máximo 3, no máximo 4, assim, estourando. Também outra coisa que é importante é não usar apenas a cor, né? Então, a gente pode usar alguns símbolos para representar algumas categorias, por exemplo, ou num gráfico de dispersão, em vez de usar só as bolinhas coloridas, a gente pode trocar algumas por outras formas, né? Um triângulo, um quadrado, por exemplo. Num gráfico de linha, a gente pode mudar o estilo da linha, né? Para ter maior diferenciabilidade. E também, por exemplo, num caso, a gente pode aplicar texturas também, né? Então, num mapa texturizado, também traz grande diferenciação. A gente falou até agora de visualização de dados. Então, pressupõe que a pessoa veja. É uma coisa relacionada à visão, de fato. Mas e quando as pessoas não conseguem enxergar? Então, tem todo esse movimento, né, atual, com essa hashtag chamada Pra Cego Ver, que você descreve, né, algumas das imagens para entender. Por exemplo, tem uma imagem que tem 2 cachorrinhos abraçados, um caramelo, um preto, ao fundo dele está um jardim. Então, como descrever essas informações para as pessoas? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de um gráfico, que é de lucro, né, num período de 3 quadrimestres, e aqui tem a representação dele. Então, por exemplo, como vocês diriam o que representar esse gráfico? Uma ideia, por exemplo, aqui a gente percebe que esse gráfico representa o lucro quadrimestral em milhares de unidades monetárias, tal. E a gente percebe que do primeiro para o segundo quadrimestre o lucro foi reduzido para praticamente metade, com uma certa recuperação no terceiro quadrimestre. Alguém pode ser mais detalhista e adicionar os valores. No primeiro quadrimestre nós tivemos um lucro de R$ 1.753, e ao passar para o segundo quadrimestre a gente teve uma queda e tal, no valor de praticamente metade, sendo esse de 5.000. Então pode ser cada vez mais específico, dependendo de como você quer descrever isso, de quanto informação você quer passar. E isso é dito de uma maneira manual, basicamente, né? Então, alguém vai lá, analisa o gráfico, como eu posso representar, dizer o que isso representa? Mas existem ferramentas, por exemplo, o próprio Planilhas da Google, tem naquela apinha de explorar, ela tem alguns insights através dos dados que você tem. Por exemplo, esse mesmo gráfico, eu colei esse mesmo dado, essa mesma tabelinha, eu coloquei numa planilha da Google, e lá ele gerou esse insight para mim. Claro que ele é bem mais simplificado. Por exemplo, ele disse o óbvio que o segundo quadrimestre é o valor de menor lucro. Então, é uma área que é um pouco explorada ainda, né? Então, mais para vocês, né, que trabalham com inteligência artificial, machine learning, é um lado a ser explorado, né, de como gerar esses insights, né, de gráficos para uma pessoa cega, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, assim. E acho que é isso. Talvez eu tenha dito rápido demais. É isso. Muito obrigada, Carlos. Foi muito bom que você trouxe várias referências, assim. Até tinha uma pessoa que perguntou, né, se a gente vai disponibilizar o material depois. O que a gente disponibiliza é o vídeo. Aí eu não sei se você tem em algum lugar, né, mais referências sobre o assunto que você possa passar para o pessoal. Tenho sim. Eu criei um documento no Notion, que eu vou até colocar aqui no chat depois, e talvez colocar, quando vocês publicarem no YouTube, né, adicionar na descrição. Tem algumas outras coisas que eu não falei, né, por exemplo, que eu acho que são interessantes, que é
o mundo está cada vez mais acessível, de certa forma, né? Então, as pessoas estão um mundo mais responsivo, né? Digamos assim. Então, cada vez mais opções de personalização nas coisas, né? A gente tem, então, algumas outras referências que a gente pode olhar para isso, por exemplo, os jogos estão cada vez mais acessíveis. Tem até aqueles casos de pessoas que terminaram The Last of Us, pessoas cegas, né? Terminaram The Last of Us sozinhas. Então, como são outras referências para a gente olhar, né? Que valem para entender como as pessoas também estão abordando a acessibilidade, né? Eu quis dar um panorama mais geral, né? Não aprofundar tanto assim, né? Com regrinhas e tudo mais. Foi mais na questão do entendimento, né? Por que tem essa necessidade, né? Então, o caso da escala, né? Por exemplo, como eu disse, que os bastonetes são mais importantes. Então, se você conseguir resolver primeiro em escala de cinza, depois a cor vem de brinde, digamos assim, sabe? Então, um pouco panorama geral mesmo. Obrigada, Carlos. Eu também, eu estou igual as pessoas aqui, que eu também fiquei tirando bastante prints durante a apresentação. Vou abrir aqui o Q&A. Tem uma pergunta da Joyce. Geralmente é comum você desenvolver algo com cores que casam melhor juntas e atendem ok numa maioria, ou fazer temas diferentes? O ideal é assim, você pensar de uma maneira generalista, né? Então, não pense algo, por exemplo, vou fazer um geral e aí fazer personalizações para outras pessoas. Então, quanto mais você conseguir deixar acessível de início, menos preocupação você vai ter no futuro. Então, existem algumas combinações, né, de cores, por exemplo, o caso pergunta mais de cores, né? Temas no sentido de deixar o usuário escolher. Faz sentido, sim. Eu acho que, como eu disse, o mundo está cada vez mais responsivo, né? Então, os navegadores têm cada vez mais personalizações para as pessoas fazerem, os próprios sistemas operacionais, né? Eu citei o tema escuro, por exemplo, é uma opção que é mais uma realidade hoje em dia, né? Antes era como se fosse um luxo ter um tema escuro, hoje em dia já é praticamente padrão, né? Então, algumas opções eu acho que sim, fazem sentido, né? Por exemplo, uma pessoa com dislexia, ela necessita de um tipo especial de fonte, por exemplo, de tipografia, para ela conseguir entender, né? Então, tem que ter umas letras mais diferenciadas. Que, às vezes, as tipografias existentes, pelo menos as gratuitas, não são tão interessantes, então, não são tão bonitas, digamos assim. Então, às vezes, você pode usar uma coisa mais geral e ter algumas personalizações, mas o ideal é pensar numa coisa mais abrangente que pegue a maioria das pessoas possível. E aí, se você quiser deixar espaço para personalização, acho válido, sim. Tem uma outra pergunta aqui que era: tem alguma ferramenta que nos ajude a escolher uma paleta adequada, levando em conta os tipos de daltonismo? Uma delas tá aparecendo no meu navegador para vocês? Sim. É o Color Brewer. É uma das mais famosas, assim, então outras ferramentas utilizam essas escalas de cores, né? Então, aqui ele tem, por exemplo, o tipo do seu dado. Deixa eu aumentar aqui, talvez. Tá bem pequenininho para a gente. Acho melhorado. Então, aqui você pode escolher o tipo de dado que você tem, né? Se é um dado sequencial, divergente, se é um dado qualitativo ou categórico, né? O número de cores, né, que você tenha, né? Então, aqui, por exemplo, tem 3 cores, eu posso aumentar para mais. Então, por exemplo, sei lá, 5 cores. E aqui tem algumas escalas que elas são acessíveis, né? Então, por exemplo, ele até tem algumas informações. Por exemplo, esse tipo de gráfico é amigável, né, para quem tem daltonismo, por exemplo. Existem outras ferramentas também que você pode testar, né, se uma cor é acessível, né, por exemplo, Color Oracle é o que eu uso, por exemplo. Color Oracle. Uma ferramenta que fica aqui eu até deixo ele aqui na barra do sistema do Mac, por exemplo, mas tem para Windows e Linux, e aí você consegue simular. Não sei se vai aparecer para vocês. Os tipos, deixa eu colocar no Color View, que é colorido. E aqui você consegue simular, está aparecendo deuteranopia aqui escrito, uma janelinha com deuteranopia escrito. Cíntia?
Sim, tá dando para ver sim. Tá, e aqui você consegue simular quais são os tipos de daltonismo, né? Até mesmo em escala de cinza aqui. Tem outras ferramentas também, como eu disse, que usam algumas dessas escalas, né? Então, por exemplo, o Data Wrapper, que foi uma grande referência, inclusive, que eu usei para montar essa apresentação, agora eu não lembro. Aqui, justamente esse aqui. Então, ele tem algumas... Deixa eu aumentar aqui. Ele tem algumas paletas já prontas, por exemplo, ele tem os testes, né, de checagem, avisa, né, se essa paleta que vocês escolheram não é tão acessível para quem tem daltonismo. Então, possibilidades tem várias, assim, existem muitas ferramentas, sim, e, como eu disse, nesse documento que eu vou compartilhar, tem algumas referências nesse sentido. Eu não falei coisas do tipo, como escolher um gráfico, por exemplo, né, acho que não faz sentido, cada dado tem uma certa abordagem, né? Então, acho que isso não faria sentido, mas tem uma referência, por exemplo, deixa eu voltar lá para o navegador, que é o Dataviz Project. Que aqui ele tem vários tipos de representações, né? Então, eu quero, por exemplo, cadê linha aqui? Gráfico de linha. Aí tem, o que é? Ele serve para distribuição, tendência, séries temporais, né? Tendência ao longo do tempo. Então, aqui tem algumas explicações, né? O que cada um desses tipos de gráfico representam, alguns exemplos, né? Então, isso eu acho que, para quem tem interesse em aprender quais gráficos são mais indicados para algum tipo de representação, essa aqui é uma grande referência, por exemplo. Deixa eu ver o que mais eu coloquei de referência. Vou abrir o meu Notion aqui, rapidinho. Tem o Seaborn também. O Seaborn para quem usa Jupyter, eu acho que é muito bom, assim, bem melhor que o Matplotlib, né? Bem mais bonito, pelo menos. Deixa eu ver. Tem uma coisa que eu acho interessante, que foi o tema principal que eu abri, foi com aquele mapa, que é a questão assim, por que eu quis começar com aquele mapa com a escala bizarra? Porque acho que muitas pessoas gostam de usar essas escalas do tipo chamado arco-íris, né? Que às vezes representam, por exemplo, previsão do tempo, coisa assim, porque afinal, arco-íris é interessante, é bonito, mas tem todo esse problema, né, de que uma escala arco-íris, a luminância está em todos os lugares também, né. Então, isso aqui também é uma outra referência que eu coloquei lá, que explica, aprofunda um pouco melhor, né, essa questão que eu disse da escala, né, que não tem uma ordem de luminância. Deixa eu ver. Pergunta. Bem interessante. Vamos, então, para uma última pergunta, e aí, enquanto isso, eu vou lançar uma poll aqui para vocês responderem, tá bom, pessoal? Enquanto a gente faz essa última pergunta para o Carlos. O que eu acho do gráfico de pizza? Bom, eu não gosto muito do gráfico de pizza, eu evito usar, assim, porque até uma coisa que eu pensei se eu comentava na apresentação ou não, mas, assim, o gráfico de pizza, ele tem um problema, tipo, deixa eu até pegar aquele Dataviz Project e abrir aqui. Chart. O gráfico de pizza, um dos maiores problemas dele é que, assim, as pessoas, elas têm mais facilidade para ver coisas lineares, não coisas em área. Então, o gráfico de pizza, ele tem esse problema. Porque ele representa o valor é representado por uma área, e é uma área que é representada numa escala, numa dimensão, tipo, que é circular, né, que é polar.
Então, complica muito das pessoas entenderem. Então, assim, eu acho que é válido se você tiver 2, 3, 4 no máximo, como é o caso aqui, variáveis, né, para serem mostradas, elementos, né, mas eu acho que eu evito justamente por isso, né, então, por questão de ser mais fácil você ter uma visualização pensando já na questão cognitiva, né, de uma necessidade cognitiva, então é mais fácil você ver, por exemplo, um gráfico de barra do que um gráfico de pizza. Mas aí, Carlos, queria agradecer, então, pela sua palestra. Muito obrigada, aprendi pra caramba. E te desejo muito sucesso agora no novo emprego. Obrigado.